casa por 1-0, também assim com um time mais mesclado do que totalmente reserva, né, com jogadores experientes logo de cara, com titulares como o Vinha, o Gomes, o Everton foi o goleiro, enfim, o Danilo, com boas figuras, até com variação tática, né? Houve ali uma surpresa quando o Palmeiras divulga a escalação e aparece o Lucas Lima como se fosse um ala pela direita, mais do lado direito. Eu até fiquei ali quebrando a cabeça e pensando, eu acho que o pessoal errou e o Lucas Lima vai fazer parte de uma segunda linha e o Mike volta na lateral direita. Eu fiquei imaginando uma outra coisa, um outro contexto, e não. E na prática, em bom tempo do jogo, o que foi visto, né, Geode, foi exatamente o que a assessoria divulgou. O Mike como terceiro zagueiro, o Lucas Lima pelo lado direito, e o Palmeiras também lançando alguns jogadores importantes no decorrer da partida, acabou vencendo com um cara que está iluminadíssimo, né? Impressionante como tudo dá certo para o Rony, entrou, ficou pouco tempo em campo e fez o gol da classificação. Sim, sabíamos que hoje íamos ter um jogo muito difícil, contra uma muito boa equipa. O ano passado mostrou, este ano continua a trabalhar bem, joga muito bem, sabe o que faz em campo. Sabíamos que íamos ter que estar na nossa máxima força, conseguimos na segunda parte, melhorámos ainda mais, e sabíamos que se calhar dentro de todos os quartos de final este era o jogo mais competitivo, mais difícil, e estamos contentes porque no fim passámos para a eliminatória a seguir. Tivemos um início da época muito desgastante, saberíamos os riscos que iríamos correr jogando de 48 horas em 48 horas, todos nós, clube e todos os departamentos, trabalhámos para pôr os melhores a cada jogo. Existem muitos fatores, inúmeros fatores que necessitamos para tomar essas decisões, e a nossa ideia é esta, é continuar. Domingo há mais um jogo, este jogo era para ser quinta, passou para sexta, agora domingo em menos de 48 horas vamos ter o próximo jogo, e vamos amanhã avaliar e vamos escolher os melhores dentro deste elenco que temos, que nos traz muitas e boas opções. E veja só, 56 de 56. O Palmeiras fez todas as partidas possíveis desde a chegada do Abel Ferreira, porque logicamente jogou o Brasileirão até o final, foi até a decisão da Copa do Brasil e levou o título, foi até a decisão da Libertadores e levou o título, disputou no Mundial de Clubes 2 partidas, mesmo sendo eliminado na semifinal, fez a disputa de terceiro lugar. No Paulistão, até agora, fez todos os jogos, não foi eliminado, muito pelo contrário. E teve mais, né? A Supercopa do Brasil, a Libertadores, participando das 4 primeiras rodadas, e mais a Recopa Sul-Americana, definida contra o Defensa e Justiça em 2 partidas. O Palmeiras disputou no ano de 2021 39 jogos. Só o Bahia disputou mais. Foram 40 jogos no mundo, aí não falando só de times brasileiros, não, no mundo. E o Palmeiras segue competitivo e com incrível poder de decisão, né, Vitor Birner? É incrível como o Palmeiras, ele se vê às vezes em situação desconfortáveis dentro dos jogos, e ele encontra em seu poder de decisão a chance de vencê-los. E ele pega, e ele agarra essa chance. E já aconteceu várias vezes. Inclusive para se classificar e para chegar à semifinal do Campeonato Paulista, dado como virtualmente eliminado, veio à tona novamente o poder de decisão, como tem vindo na Libertadores, como tem vindo nesses jogos mais agudos do começo do ano, ainda referentes à temporada passada. É incrível o poder de decisão do time do Palmeiras. Ih, o Birner dormiu, olha lá. O Birner dormiu. Parece, é bom você avisar, porque o pessoal vai dizer que ele está dormindo. O Birner dormiu. Ele está olhando pro celular, tentando... Ele pediu agora há pouco autorização aqui para dar uma saída e passear com o cachorro, que o cachorro estava apertado e ele não podia... Não, brincadeira. Ele teve um problema técnico e ele estava tentando resolver. E aí me chegou a mensagem aqui, ó, Vitor Birner de volta. Aí eu, alegre, conduzindo a pergunta, trazendo nuances, chamei o Vitor Birner. E ali estava o Vitor Birner, sem ouvir bolhufas do que... Ainda bem que vocês ouviram e vocês podem responder por ele. Paulo, por favor. Ouvimos sim. Ganha no forno. Bom, primeiro o que me chama a atenção nessa história toda, Paulo e companheiros, é que
essas coisas do futebol brasileiro, né? Um time é punido pela competência. O Palmeiras não é o primeiro, o Grêmio também já passou por isso em outros momentos da vida dele, né? Quanto mais competente você é, mais punido. Mas eu acho que tem a ver esse poder de decisão que a gente falou aí também, da dosagem, inclusive dentro das partidas. Não por acaso hoje o Palmeiras ganha por efeito do seu ataque titular, que é colocado em campo para isso no momento certo da partida. Então, tem muito disso também, essa dosagem é interessante. Num momento mais agudo, inclusive ainda no ano passado, quando o Flamengo e Palmeiras disputavam quem era o recordista de insanidade, não por culpa deles, né, mas por insanidade do calendário, eu estava acompanhando bem esse cálculo, a minutagem de alguns titulares, seja em início de partida, seja em fim, seja em ausência em algumas partidas. Eu acho que isso contribui muito, né? Não por acaso o Palmeiras hoje ganhou mais uma vez com um gol do Rony no tempo exato que ele esteve em campo para fazer isso. Então, eu acho que o Palmeiras está dosando muito bem também. Esse é um aspecto importante. E quando você faz essa comparação com o Bahia, eu acho que a comparação é meio fora, porque o Bahia, assumidamente, tinha 2 times. O Bahia chegou a fazer 2 jogos, que eu me lembro, mais de uma vez, seguidos, dias seguidos. Hoje está jogando pela Copa do Nordeste, amanhã é Campeonato Baiano ou vice-versa. Então é uma coisa bem mais separada e com uma pressão assumidamente menor em relação ao que está passando o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras não só está passando por essa maratona, mas é muito cobrado por isso, pela coerência, pela vexame ou não vexame. Então ainda tem todo esse peso psicológico em cima desse time que vai se superando. Mas isso eles têm sabido ignorar, né, Celso? Acho que esse é um grande mérito dessa comissão técnica, imagino que com o respaldo da diretoria, de saber ignorar essas pressões, as manchetes de vexame, né? Olhar para isso e dizer, tudo bem, chamem como quiserem, mas se eu for eliminado na primeira fase do estadual, eu estou sendo eliminado porque eu não tenho condições de escalar jogadores atuando em cada 48 horas. E mesmo os meus reservas mais importantes eu vou poupar para a Libertadores, que foi o que o Palmeiras fez durante quase toda a primeira fase do Paulista. O que eu acho agora é que as coisas podem mudar, e por 2 motivos, na verdade, olhando para o domingo. O primeiro motivo é o mesmo que a gente usou para falar do São Paulo. Os caras que jogaram hoje, eles vão começar jogando no domingo, 48 horas depois? Acho até que um ou outro vai, mas certamente ele não vai poder repetir esse exato time para enfrentar o Corinthians pensando na Libertadores no meio de semana. Então eu acho que ele vai mudar. O mudar pode significar, por exemplo, eu tô falando, começar com Rony e Luiz Adriano, o que já dá uma cara de time titular. Porque o Palmeiras tem isso também. Quando você fala que o Palmeiras sobredosar, eu acho que o Palmeiras é um elenco tão homogêneo e talvez nesse momento eu exclua os 2 atacantes, porque você tem outros atacantes que eram importantes machucados, né? O Veron, o Breno, você tem outros que não estão rendendo no mesmo nível, o Wesley e o William, desde que voltaram das suas respectivas lesões, não conseguem jogar no mesmo nível, então a diferença da dupla de ataque hoje ela é marcante, né? E aí pode ser que ele comece com os 2 que não começaram hoje e que esses 2 não comecem o jogo da Libertadores. Por quê? Evidentemente porque o Palmeiras já está classificado no primeiro lugar da chave. Então aqueles que vão tentar fazer ali uma manobra retórica para dizer o Paulistinha virou Paulistão, não sei o que lá, tudo bem, não é nada disso. Evidentemente, no momento em que você atinge o seu objetivo na Libertadores com 2 rodadas de antecedência, você pode se dar o luxo de dizer, bom, já sou o líder da chave, esse é o mais importante. Eu até acho que, há algum tempo, ser o líder geral, como o Palmeiras foi nos últimos 3 anos, em 2018, 19 e 20, era muito importante. Por quê? Porque decidir em casa tinha um peso, né? Você decide em casa com a sua torcida, evidentemente isso acaba tendo um peso, e porque você tinha a final da competição também decidida em 2 jogos. Então você poderia fazer a final em casa tendo a melhor campanha. Hoje a final é em jogo único e hoje você não tem mais torcida. Então, sinceramente, realmente não sei se o Palmeiras tem que brigar muito para ser o primeiro lugar geral. O importante para todo mundo, isso inclui o São Paulo, de quem a gente falou há pouco, é ficar na primeira colocação da chave para evitar um confronto mais complicado nas oitavas. Paulo,
Paulo, ontem a gente transmitiu